Bom dia ou boa tarde a todas e a todos. Vamos dar prosseguimento então às aulas do curso de mudanças climáticas. Nós estamos no capítulo 2, o que são as mudanças climáticas, e hoje vamos cobrir a parte 4 do capítulo 2, emissões globais de gases de efeito estufa. Então vamos começar com, vamos dizer assim, um panorama geral do que são as principais fontes, né, de gases de efeito estufa e principalmente aqui nesse caso o gás carbônico, o metano e o óxido nitroso. E olhando esse diagrama, a maior parte das causas são diretamente responsabilidade das atividades humanas. Então vamos começar aqui no lado esquerdo. Mineração de carvão também acaba produzindo uma liberação, principalmente de gás carbônico, algum metano, mas principalmente gás carbônico. Processos industriais liberam uma série de gases, gás carbônico, metano e muitos outros gases, por exemplo, os óxidos de nitrogênio, o óxido de nitrogênio, que também é um poderoso gás de efeito estufa. Um processo que aparentemente poderia ser pensado como natural é o degelo do permafrost. O permafrost, como vocês sabem, são solos congelados no hemisfério norte, principalmente no Canadá, Alasca, na América do Norte e depois na Sibéria, na Ásia. E esses solos, ao se congelarem milhões de anos atrás, eles retiveram, absorveram matéria orgânica e gás carbônico e também metano. Isso tudo está aprisionado lá, praticamente não sai. Com o aquecimento global, esse permafrost está se derretendo e esses gases, portanto, são liberados do permafrost e atingem a atmosfera. Aqui, a emissão principal de gás carbônico, principalmente gás carbônico, são as usinas termoelétricas, que utilizam como combustível carvão, petróleo e gás natural. Então, o produto final da queima desses combustíveis fósseis é o gás carbônico, e tem um pouquinho de metano, mas a grande parte é gás carbônico, e é a principal fonte dos gases de efeito estufa de origem humana, gases gerados pelas atividades antrópicas. Nós temos também a agricultura que contribui grandemente para as emissões, e aqui um exemplo bem marcante, que as emissões do gado, principalmente as emissões de metano do gado, mas também há emissões de óxido nitroso devido aos fertilizantes e emissões também de gás carbônico. Os solos agrícolas normalmente perdem o carbono do solo na forma de gás carbônico. Também fertilização gera uma série de, principalmente, óxido nitroso. Queima de plantações também emite gás carbônico. Nós temos os aterros. Quando se joga o lixo nesses aterros, um produto muito constante desses aterros é o metano. É uma decomposição da matéria orgânica constante no lixo, só que é uma decomposição anaeróbica, sem oxigênio. Quando tem muito oxigênio, a decomposição gera gás carbônico. Quando não tem, gera metano. Então, aterros são fontes de metano. Nós temos também as queimadas e os desmatamentos como grandes fontes de emissão de gases de efeito estufa, principalmente gás carbônico. Queimadas e desmatamento, mais as emissões da agricultura, é 24% de todas as emissões globais. E nós temos também os transportes, que queimam combustíveis fósseis, principalmente petróleo, gasolina, diesel e gás natural, metano, e os transportes aéreos que queimam também
querosene de aviação, os transportes marítimos que queimam também óleo e combustível, e então, esses transportes respondem também por uma parte importante das emissões. E, por fim, na produção de petróleo e gás natural, assim como na produção, na mineração de carbono, também há uma perda, vazamentos que liberam o gás carbônico e também o petróleo. E também notem que quase todas as torres de perfuração de petróleo, elas têm uma chama, elas queimam o metano que vem lá de dentro, que eles não conseguem aproveitar, e transformam em CO2. Então, essa é uma visão geral das principais fontes de emissão. Portanto, nós vamos olhar agora 5 fontes principais de emissões de gases e que nós chamamos de modo geral poluição. Antigamente, poluição eram mais os gases ou partículas que afetavam a saúde. O gás carbônico não afeta diretamente a saúde, não era considerado poluente, mas hoje já é, porque ele modifica o clima do planeta através do aumento do efeito estufa e, portanto, ele também causa uma série de perturbações climáticas que afetam os ecossistemas e afetam também a humanidade. Então, também é incluído agora como um gás poluente. E se nós vamos, primeiro, agricultura. A agricultura gera normalmente o metano, ela contribui com 80% do metano gerado, principalmente pela emissão dos ruminantes, principalmente dos bovinos, e também das culturas irrigadas de arroz, e amônia, 90% da amônia. E o metano corresponde a 9% das emissões e o CO2 corresponde a 82% das emissões. O metano é um gás de efeito estufa muito poderoso. O potencial de aquecimento global do metano, o GWP, é 20 a 25 vezes mais intenso do que uma molécula de CO2, mas ele tem um tempo de vida na atmosfera bem menor. Na faixa de 9 a 10 anos ele reage mais rapidamente e o CO2 demora 150 anos para desaparecer, em média, na atmosfera. As bactérias no rumen dos animais que comem grama, os ruminantes, é uma parte antes do estômago, por exemplo, como o gado, elas liberam o metano, as bactérias vamos dizer, criam as condições de reações químicas para decompor a pastagem, a gramínea que o boi, vamos dizer assim, ingeriu, e um dos produtos dessas reações químicas é o metano. Então, vamos dizer assim, a gente diz o boi arrota metano. Também a indústria libera metano e os aterros que decompõem a matéria orgânica e produzem uma quantidade significativa de metano. Então, o segundo item dos principais fontes de poluição do ar, inclusive dos gases de efeito estufa, são os meios de transporte que queimam combustíveis fósseis, gasolina, diesel, gás natural, que é o metano, e liberam principalmente dióxido de carbono, o CO2. O carbono é ligado, né, nessas moléculas ao hidrogênio ou oxigênio, e essa queima libera vapor d'água e também dióxido de carbono. Obviamente o dióxido de carbono, como já vimos inúmeras vezes, é um gás poderoso de efeito estufa e ele aumenta o aquecimento global. Os meios de transporte respondem por 15% das emissões globais. A terceira, obviamente, que é a principal fonte, é a geração elétrica, né? nas termoelétricas a carvão, a petróleo, a gás natural, e que geram também
o óxidos de enxofre, que nós vamos ver depois, que também são poluentes e afetam bastante a saúde humana e também afetam o balanço de energia na atmosfera. E essas termoelétricas são a principal fonte tanto de gás carbônico para a atmosfera, mas também de compostos de enxofre. Também poluição, principalmente aquela que afeta a saúde, vem da indústria. E países em grande fase de crescimento econômico, como China e Índia, de industrialização, necessitam de muita energia. Tem muitas termoelétricas a carvão e, por exemplo, a região de Beijing, capital da China, é a das que tem o índice de poluição mais alto do mundo. Então, na medida que esses países se industrializam, eles demandam mais eletricidade. E na maior parte da eletricidade da China, por exemplo, vem de termoelétricas a carvão. E nós temos também fontes naturais que adicionam poluentes à atmosfera, por exemplo, as erupções vulcânicas, que liberam compostos de enxofre e também dióxido de carbono e modificam a composição química da atmosfera, em alguns casos com efeitos prejudiciais à saúde humana. Também nós temos as tempestades de areia, tempestades de poeira, que apresentam riscos à saúde. Por exemplo, as tempestades de areia podem irritar os olhos, a pele e também o sistema respiratório. E essas tempestades de poeira e de areia podem ser causadas também pelo processo de desertificação, quando a vegetação desaparece e, portanto, o solo fica exposto e os ventos começam a remover partículas do solo e também aumentam as taxas de evaporação. Vamos começar a olhar então agora, principalmente, praticamente até o fim dessa primeira aula, as fontes fósseis, né? Vamos concentrar principalmente das fontes fósseis, da queima de combustíveis fósseis e da indústria. As unidades que nós vamos usar aqui, elas são em bilhões de toneladas de gás carbônico, então vamos lembrar, ou gigatonelada, o G é bilhão de toneladas de CO2, 1 bilhão de toneladas de CO2 tem 10 elevada a 15ª potência gramas, 10 a 15 gramas, ou também uma outra maneira é 1 petagrama. Peta é 10 a 15, giga é 10 a nona. Então, ou uma gigatonelada, uma petagrama, duas maneiras para dizer o mesmo número. 1 quilograma de carbono tem 3,664 quilogramas gera 3,664 quilogramas de dióxido de carbono. Quer dizer, essa diferença é o peso molecular de dois átomos de oxigênio, O2. Então, 1 bilhão de toneladas de carbono tem 3,664 bilhões de toneladas de gás carbônico, ou 3,664 gigatoneladas. Então, lembre-se sempre desses números que eles vão variar em alguns pontos. A maioria dos gráficos que nós vamos mostrar agora, elas vêm de um projeto internacional muito importante que chama Global Carbon Project, que gera toda uma metodologia desenvolvida há quase 20 anos atrás, que monitora detalhadamente o ciclo de carbono na atmosfera, as fontes, os sumidouros. Então nós vamos usar muito de resultados desse projeto, Global Carbon Project, que faz isso todos os anos, libera esses dados, eles estão exatamente agora concluindo, e mais alguns meses eles liberam os dados finais para 2018. Então, vocês veem aqui
começa em 1990 e vai até 2018. As emissões de 2018 são projetadas, elas não foram ainda finalizadas, e nós vamos ver uma emissão de 36,2 bilhões gigatoneladas de gás carbônico em 2017, um aumento de 63% em relação às emissões em 1990, 63%, e uma projeção de 37,1, mais ou menos 2 gigatoneladas, que é a margem de erro. Portanto, ainda nós estamos numa fase de aumento das emissões. E a incerteza nesse tipo de emissão de combustível fóssil é das menores incertezas, mais ou menos 5% é o desvio padrão. O que nós vemos nesse gráfico? Nós já estamos chegando a perto de 40 gigatoneladas de gás carbônico. Lembra, aqui é só gás carbônico, não foram incluídos os demais gases. Então nós tínhamos, na década de 90, um pequeno crescimento, 1,1% ao ano, de 90 até 2000. Depois, uma grande explosão de 2000 até 2010, 3,1% de crescimento nas emissões de gás carbônico, principalmente devido ao grande crescimento de países em desenvolvimento, as economias emergentes, a China, a Índia e também outros países. E já um pequeno reflexo aqui da recessão, crise econômica de 2008, depois volta a crescer até recentemente, 2010 até o presente, volta a uma baixa taxa, quer dizer, isso aqui já reflete as ações de muitos países respondendo aos riscos do aquecimento global, os compromissos de muitos países, por exemplo, em 2015, o Acordo de Paris, mas nos preocupa muito que de 2017 para 2018, de 2016, na verdade, já começa a ter uma sinalização de um aumento. Veja que aqui ficou quase que estacionário, 2 anos aqui, 2014, 2015, 2016, quase nenhum aumento, todos esperavam que continuasse, mais 2017 já subiu e 2018 já volta uma estimativa de 2,7% de crescimento, extremamente preocupante, uma taxa de crescimento muito parecida com a grande taxa de crescimento de 2010. E nós vemos que as emissões vêm crescendo sempre, durante esse período todo. Portanto, a mensagem muito preocupante é que o pico, quer dizer, quando que isso vai começar a cair? Quando que isso vai decair? Ainda não está em vista. Aqui nós vamos ver as emissões por vários países, né? Nós vemos, por exemplo, a China, esse grande crescimento das emissões. Hoje ela emite das 37 bilhões de toneladas, 10,3 vem da China, um crescimento nesse período de 4,7. Lembre, projeção prevista um aumento aí de 2,7% em 2018. E nós vemos a China, até 2017 os Estados Unidos também estavam já estabilizados, até decrescendo. De 2005 para frente as emissões dos Estados Unidos começaram a decrescer, mas em 2018 há uma projeção de um aumento. 28 países da Europa continuam caindo, eles começaram a cair mais ou menos no ano 2000 e vejam que essas emissões continuam a cair. E a Índia também com um grande crescimento, em 2018 estimado em 6,3%, um crescimento na China em 2018 estimado em 4,7%. Mas quando a gente olha, nós vamos ver realmente a China chama atenção, esse grande crescimento a partir de 2000,
E aqui o crescimento dos demais países, né, que respondem por 15,3%, também em 2018 um crescimento de 1,8%, e nós vemos também os demais países com uma taxa de crescimento. Então, a maior parte desse crescimento vem de China, menos Índia nos últimos anos, e dos demais países. A taxa de queima de combustíveis fósseis aumentou globalmente, principalmente no mundo em desenvolvimento e nas economias emergentes. Os 4 países que mais emitem, só para reproduzir, de novo, em 2017, a China cresceu 1,7% em 2017, 9,8%. Os Estados Unidos, até 2017, vinha reduzindo, 5,3%. Os 28 países da Europa aumentaram em 2017, 1,4%. E a Índia aumentou 4%. A Índia vem crescendo, pelo menos de 2005 para frente, numa taxa aí de 3 a 4% ao ano durante todo esse período. Então, nós vemos as emissões per capita aqui nesse gráfico, que é a maneira mais justa de mostrar as emissões, não o total de um país. Por exemplo, a China tem 4 vezes a população dos Estados Unidos, mais de 4 vezes, portanto, ela emite muito mais, mas precisamos ver as emissões por habitante, em média. Então, nós vamos ver que os Estados Unidos, dos países que mais emitem aqui, Estados Unidos, China, a União Europeia, a Índia, a média mundial é 4,8 toneladas de gás carbônico por habitante no mundo, né, os 7,2 bilhões de habitantes do mundo. Estados Unidos teve durante muito tempo, veja que nos anos 60 era bem mais baixo, depois explodiu, subiu acima de 20 toneladas de CO2 por habitante, caiu com algumas crises econômicas, depois até 2005 era acima de 20 e depois vem diminuindo significativamente aqui as emissões. Hoje está em 2017, 16,2 toneladas por habitante. A China, 7 toneladas, um enorme aumento. Veja, até o ano 2000 a China tinha 3 toneladas por habitante e ela deu um salto num curtíssimo espaço de 17 anos, aumentando demais suas emissões em função desse grande crescimento econômico que nós temos visto na China. Índia, que tem a população da China um pouquinho menos, 1,8 só. E a União Europeia, os 28 países estão no mesmo nível. Veja, a União Europeia, é muito interessante mostrar esse dado, que a União Europeia, que tem qualidade de vida e índices de qualidade de vida igual ou superior aos Estados Unidos, uma emissão muito menor, ainda que sejam também muitos países frios, que têm que usar energia para sistemas de aquecimento. Então dá para ver que, logicamente, os Estados Unidos um enorme desperdício. E a China também uma emissão que pode-se dizer desperdiçada, porque aqui é o contrário, né? Quer dizer, a China não atingiu nem de perto os índices dos seus 1,3 bilhões de habitantes, os índices de qualidade de vida da Europa, e já atingiu um nível de emissão similar à da Europa. Quer dizer, a Europa é um certo modelo que ela tem uma qualidade de vida mais alta que os Estados Unidos, parecido, mas um pouco mais alta, emite muito menos. E ela tem a mesma emissão per capita da China, que está muito longe de ter esses índices de qualidade de vida. Eu coloquei aqui o Brasil. O Brasil emite 2,2 toneladas por habitante de queima de combustíveis fósseis. Veja que o Brasil está nesse ponto muito parecido com a Índia. Temos um nível de desenvolvimento econômico e qualidade de vida pequeno e também temos muitas emissões de combustíveis, biocombustíveis, né, como o bioetanol, o biodiesel, que diminui as emissões do Brasil. Uma outra maneira de olhar esses dados é o que a gente chama a intensidade de emissões. Quer dizer, quanto para gerar $1, quanto que você emite. Então isso dá uma ideia da eficiência de uma economia no uso de combustíveis fósseis, né? Então nós vemos que a eficiência vem aumentando, essa unidade aqui é quilogramas de CO2 por dólar. Então a gente vê que vem aumentando todos os países, principalmente a China,
que antes, lá na década de 80, emitia quase 2,5 quilogramas por dólar gerado, despencou, ficando muito mais eficiente, ainda emitindo 0,5, quase 0,5 quilogramas por dólar gerado, ainda longe, a média mundial é 0,32, a Índia está nessa média mundial, os Estados Unidos 0,31 e, de novo, a Europa, vejam, eficiência da Europa, 0,19 quilogramas, 200 gramas para cada dólar gerado, mostrando claramente que você pode ter uma economia, uma geração muito mais eficiente. Quer dizer, a mesma quantidade de energia gerando muito mais valor econômico. Esse gráfico aqui é um pouco complexo, mas é só para dizer, comparando esses países de novo, China, Estados Unidos, 28 países da União Europeia e Índia e os demais países. Então, se a gente olhar as emissões cumulativas desde a Revolução Industrial, quer dizer, a Revolução Industrial aconteceu no final do século XVIII, mas pegando esse período de maior crescimento populacional e de uso de energia, até o presente, nós vamos ver que Estados Unidos ganha de todo mundo, ganha até dos 28 países europeus, ainda que aqui a população seja bem maior do que aqui, nos Estados Unidos. China, cumulativamente, muito menos. Índia, também, historicamente, muito menos, e os demais países aqui nessa faixa. Quando a gente olha esses números em função da produção, quer dizer, a energia, emissões por queima de combustíveis fósseis para a produção, a Índia hoje já ganha muito. Para consumo, a Índia já diminui, porque ela exporta muito, então muito da produção é exportada. Estados Unidos aqui em segundo lugar. Produção na Europa também menor. Consumo maior, porque ela importa muita coisa da China, por exemplo. Então, e da Índia é mais ou menos a mesma coisa. Ela também, consumo é menor que a produção, porque ela exporta. E quando se olha em função da população, nós vamos ver também, logicamente, grande população na China, grande população na Índia, um percentual de população. E quando nós olhamos aqui em função do poder de compra, esse é um índice do PIB global, PIB de cada país, ou PIB global, pelo poder de compra. Pelo valor de mercado do dólar, então a China é bem menos, Estados Unidos continua sendo muito mais, Europa também, mas quando a gente faz o cálculo do PIB pelo poder de compra daquela moeda, nós vamos ver que a China já contribui muito mais, Estados Unidos menos, Europa mais e Índia também mais. Vamos olhar agora as emissões, o crescimento das emissões de 2016 para 2017 e vamos ver os países que mais... o mundo, né? Em 2016, esse número aqui, menos que quase 36, e aqui já 36,5, e nós vamos, então, houve este crescimento aqui, daqui para cá, e quais foram as responsabilidades? A China contribuiu com mais 0,13 gigatoneladas, a Índia com mais 0,09 gigatoneladas, a Turquia também mais 0,05 gigatoneladas, os Estados Unidos de 2016 para 2017 ainda estava diminuindo, e os outros países agregadamente, inclusive o Brasil, que também em 2016, 2017, lembrem-se que em 2016 o Brasil estava sofrendo ainda um impacto da grande seca no Sudeste de 2014 e 2015, e ainda tinha uma geração termoelétrica de energia muito grande, e ainda que estivéssemos passando uma grande recessão, com uma diminuição da atividade econômica, ainda assim as nossas emissões de queima de combustíveis fósseis cresceram, que nós estávamos ainda usando muitas termoelétricas. Esse gráfico, então, ele mostra agora as projeções para 2018. Né? Lembre, uma projeção de um aumento
já passando de 37 gigatoneladas. Então aqui é o 2017, 36, um pouquinho acima de 36. E China continua crescendo, vamos comparar com um ano antes, ela só aumentou 0,13, agora 2017 para 2018, 0,46, quer dizer, deu um salto novamente. A Índia era 0,09, 0,16. Os Estados Unidos, que vinha decrescendo de 2016 a 2017, vinha decrescendo nos anos anteriores, infelizmente mostra esse aumento que já talvez reflita toda a política, tanto também uma recuperação econômica, consolidou uma recuperação econômica que já vinha ocorrendo há alguns anos, mas principalmente as políticas do governo Trump, que são anti-mudanças climáticas e incentivo à queima de combustíveis fósseis. A Europa continua a diminuir e os outros países aumentaram 0,26 e mesma coisa, os outros países continuam numa taxa de crescimento similar. É bastante preocupante essa tendência, já destaquei que nós não temos ainda em vista quando que as emissões vão atingir seu pico e começarem a decrescer. A quebra de emissões históricas aqui de 1960 até 2017 por países, nós vamos ver realmente, esse é o total das emissões, nós vamos ver que na década de 60 e 70, grande parte das emissões, 60% das emissões eram concentradas nos Estados Unidos e nos países europeus desenvolvidos, desse sigla, os países dessa Associação de Países Desenvolvidos, também Japão e os demais países da OCDE, a China muito pouco, Índia quase nada, Rússia razoável, também um número razoável de emissões, e os demais países do mundo com essa contribuição, todos os demais países. Isso aqui são as emissões dos combustíveis usados internacionalmente. Não dá para você associar um combustível usado num voo internacional ou numa navegação internacional. A que país você vai atribuir? Um voo São Paulo-Roma. Você põe as emissões na Itália, você põe as emissões no Brasil. Se a companhia aérea é brasileira, você põe as emissões no Brasil, ou se a companhia aérea é italiana, você põe as emissões na Itália. Então, para evitar essa confusão, sempre se considera os combustíveis usados no transporte internacional, seja aviação, seja navegação, são chamados bunkers, bunker fuels, combustíveis desse nome bunkers, e que mostram esse preto aqui. E essa faixa aqui são as diferenças estatísticas. Então, o que nós vemos já mostrado aqui, logicamente, é um enorme crescimento das emissões da China, né? A China que chama atenção, a Índia também, mais que dobrou suas emissões em relação a 1990, a Rússia, com o fim vamos dizer assim, da União Soviética, ela deu uma razoável diminuída nas emissões e mais ou menos estabilizou. E o resto dos países vem aumentando também significativamente suas emissões. E também as emissões de transporte internacional. Aqui nós estamos olhando o histórico das emissões, né? Quanto que os países emitiram ao longo da sua história. E nós vamos ver, logicamente, lá atrás, no século, isso aqui é em percentual, o percentual das emissões, Estados Unidos ainda um país de população pequena, no final do século XIX, e o mundo todo era a Europa naquela época, o mundo desenvolvido, vivendo a Revolução Industrial. Então, vamos dizer assim, 75% das emissões eram europeias, desses 28 países que hoje compõem a União Europeia, e Estados Unidos aí quase 20%. Depois, isso foi modificando com o desenvolvimento industrial e de população dos Estados Unidos, grande desenvolvimento, e os Estados Unidos chegou a mais de 40% aí no pós-guerra,
Aí a China, nada, mesmo tendo mais de, vamos dizer assim, 500 milhões de habitantes aqui no pós-guerra, a China emitia quase nada e, lógico, depois, historicamente, hoje a China já chega a 10% das emissões históricas dos Estados Unidos. Com isso, a Europa e os Estados Unidos mais ou menos a mesma contribuição histórica, a Índia pequena, a Rússia e Japão e todos os outros países, né? Aqui nós temos 2, 28, 30, 31, 32, 33. Então, dos 205 países do mundo, 33 responderam historicamente por 80, quase 80% das emissões. E os outros 170 países, 175 países responderam por um pouquinho mais que 30% das emissões. Dá para ver um desbalanço muito grande. As emissões por continente, então nós vamos ver aqui. Historicamente, as emissões por continente muito parecidas aqui em gigatoneladas. Década de 60, disparado o continente europeu e norte-americano, europeu um pouco mais, aí depois o norte-americano em 1990, norte-americano, Estados Unidos e Canadá, passa a Europa e depois com o protocolo de Kyoto, com os acordos climáticos, começam a diminuir lentamente e a disparada das emissões do continente asiático, principalmente pela China, nesse período acima do ano 2000, e hoje a Ásia é o continente que mais emite de forma acentuada. O Oriente Médio também, um grande aumento de emissões do Oriente Médio. As populações lá são menores, mas eles usam intensivamente petróleo e gás natural. E as emissões da América do Sul também, num crescimento muito lento. E Oceania, Austrália, Nova Zelândia e algumas daquelas ilhas, Indonésia, etc., já muito, na verdade, Austrália, Nova Zelândia e essas ilhas aqui nessa ponta só, Indonésia e essas outras ilhas são parte da Ásia, só essas outras, Nova Guiné, são parte da Oceania, países de população muito menor, mostrando também um crescimento muito lento, quase que uma estabilização das emissões, pequenas populações. E aqui também, olhando o mesmo dado, agora de uma maneira mais correta, per capita, então nós vamos ver novamente o que nós já tínhamos visto, mas veja bem, mesmo com a população muito pequena, a Oceania cresceu muito, atingiu o nível da América do Norte e, de fato, hoje, a Austrália, a Nova Zelândia tem um nível de emissão per capita acima até da emissão da América do Norte. Lembre-se que os números que eu tinha mostrado eram mais os Estados Unidos e aqui a América do Norte tem também o Canadá. E América do Norte também, desculpe, tem Canadá, Estados Unidos e México, tá? Então, um pouco desse número menor aqui é porque o México foi incluído. O México tem emissões per capita bem menores do que Canadá e Estados Unidos. Então, esse número aqui subiu para 13, quando nos Estados Unidos é 16, no Canadá é 15. Então vejam que a Oceania, a Austrália, a Nova Zelândia têm emissões até maiores que a América do Norte em média. O Oriente Médio cresce, já passou a Europa com emissões per capita aqui, na faixa de 8. A Ásia, China 7, a Ásia como um todo 4. Lembre-se do que nós falamos esse gráfico, a média mundial per capita é 4,8, então nós já estamos vendo aqui a Ásia está nessa média mundial e a América do Sul, felizmente, bem abaixo da média mundial, queima de combustíveis fósseis. E o Brasil, como eu mostrei, 2,2, e a África, o continente menos desenvolvido,
com menos de 1 tonelada por habitante por ano. E também esse é o histórico cumulativo, né? As emissões cumulativas por continente, como eu havia mencionado, antigamente eram tudo quase Europa, depois Estados Unidos e América do Norte cresceu muito, agora a Ásia vem crescendo, a África também, a América do Sul uma partezinha muito pequena, menor até do que o Oriente, a América do Sul todo, que tem uma população várias vezes maior que o Oriente Médio, uma emissão até menor. A outra pergunta nessa questão da intensidade é se essas crises econômicas, o que elas fazem com as emissões? Nós tivemos a crise mundial de 2008, a crise financeira em 2008, que durou mais ou menos esse período aqui, vários anos. Nós tivemos a crise financeira na Ásia, que começou em 1996. Nós tivemos a dissolução da União Soviética em 1989. Nós tivemos a crise de poupança nos Estados Unidos em 1975. Nós tivemos a crise do petróleo em 1969. São várias crises, e aqui o período que elas duraram, e realmente a gente vê, tem uma crise, tem uma estabilizada, tem uma crise, tem uma diminuída, estabiliza, essa crise aqui teve uma pequena queda, depois volta. Então as crises, elas não são suficientes para fazer realmente uma diminuição significativa nas emissões de gás carbônico pela queima de combustíveis fósseis. E aqui a eficiência, né, a intensidade, e mostrando também que em alguns momentos de crise essa eficiência até estabiliza, né? Você tem uma crise, ela vem caindo e de repente ela estabiliza. No momento de crise não aumenta muito a eficiência. Aqui nós vamos ver também a intensidade de emissões, quilograma de CO2 por dólar, e nós vamos ver, realmente esse é um quadro atual, os 10 maiores emissores, e nós vamos ver a Rússia, é o que está hoje com a menor eficiência, e mais de meio quilo por dólar. Depois vem a China, e aqui o PIB, né, desses países, aqui, trilhões de dólares. Depois vem os Estados Unidos, e aqui é o PIB em função do poder de compra. O PIB real em dólares dos Estados Unidos é bem maior que o da China, mas quando você põe o poder de compra, eles já estão quase equivalentes. Com o poder de compra da Índia também fica maior, Japão, Alemanha, Indonésia e Brasil. Então vejam que o Brasil já aparece aqui entre os 10 maiores emissores, e ele tem de eficiência 0,15 quilos, muito eficiente, vamos dizer assim, no sentido, mas é porque o Brasil usa uma grande quantidade de combustíveis, biocombustíveis na sua matriz. E também 70% da eletricidade vem da água, das hidroelétricas. É um pouco parecido com a França, que quase toda a eletricidade vem das usinas nucleares. Então, a geração de eletricidade, e no caso do Brasil, eletricidade e também transporte de biocombustíveis, faz com que, vamos dizer assim, o valor total usado na queima de combustíveis fósseis seja menor, por exemplo, comparado com a China, que tem hidrelétricas também, mas grande parte da eletricidade, Estados Unidos também, 80% da eletricidade e dos transportes vem da queima de combustíveis fósseis. Aqui nós vemos também os países mais populosos do mundo, e tem uma enorme variação nessa quantidade de emissões. Então, os países mais populosos, os 10 países mais populosos do mundo: China em primeiro lugar, Índia em segundo lugar, e nós vemos aqui as populações, né? Número de população, 320 milhões,
Aqui tem 160 milhões, a União Europeia tem cerca de 500 milhões, o Brasil 210 milhões, Indonésia 240 milhões, Índia 1,25 bilhões e assim por diante. Países muito populosos aí como Paquistão 200 milhões, 220 milhões, Bangladesh 180 milhões, em números aproximados aqui. Então nós vamos ver uma enorme diferença, né, das emissões em relação à sua população. Quer dizer, os Estados Unidos, a Índia tem 4 vezes mais pessoas que os Estados Unidos e emite 2 bilhões de toneladas, os Estados Unidos 16. Então, emissões per capita, né, logicamente, emissões per capita 16, e aqui a Índia menos de 2, o Brasil um pouquinho acima de 2. Então dá para ver muito com o tipo de economia de cada país e as emissões. E esse é o último slide dessa sessão, só dá um sumário das emissões. Os países dessa associação, Organização de Estados com Desenvolvimento Econômico, e nós vamos ver as emissões per capita, como eu mostrei, inclusive com os combustíveis aí internacionais, de transporte internacional, 4,8 toneladas por habitante. O total das emissões de 2017, 36,15, e o crescimento aqui, 0,5 bilhão de toneladas quase. E aí vamos olhar os países da OCDE, emissão per capita é o dobro da emissão per capita média do planeta. Eles respondem por quase 13 desses 36, 35%, e responderam por 0,8% porque as emissões se estabilizaram, quase menos de 1% só desse crescimento que houve das emissões de 2016 para 2017. Os Estados Unidos, de novo, naquele ano diminuiu, os países da Europa, da OECD, aumentaram 1,3%, o Japão 0,3%, a Coreia do Sul vem crescendo as emissões mais 3,8%, o Canadá 2,9%, esse é o crescimento das emissões. E os países, alguns países, China, Índia, Rússia, Irã e Arábia Saudita, só mostrando, por exemplo, no Irã também cresceram muito as emissões, ainda que sejam muito pequenas, né? Muito pequenas, 0,67 gigatoneladas. A China, sim, emissões muito grandes e crescimento de 1,7%, previsto para 2017 muito maior. A Índia, um crescimento de 4%, e a Rússia de 1,8%. E os combustíveis do transporte internacional, esses bunkers, eles respondem por 1,41 bilhões gigatoneladas, 3,9%, 4% das emissões globais, e eles cresceram 2,1%. Quer dizer, esses combustíveis têm ainda continuado a crescer. Então, isso é o último slide do capítulo 4. A próxima aula será sobre as emissões setoriais de gases de efeito estufa. Voltamos, então, ao capítulo 2 do curso de mudanças climáticas. O que são as mudanças climáticas? Na aula passada, cobrimos as emissões globais dos gases de efeito estufa. E hoje vamos cobrir as emissões setoriais dos gases de efeito estufa. A próxima aula, ciclos biogeoquímicos globais, que será a última do capítulo 2. Então, vamos em frente. Boa tarde ou bom dia a todos e a todas. Nós vamos, então, cobrir por tipo, por fonte de emissão, por uso. A primeira é o percentual das emissões globais de dióxido de carbono, do CO2, em 2017, de queima de combustíveis fósseis, obviamente, não de todos os elementos. Então nós vamos ver aqui, isso aqui não é só 2017, é até 2017, é o histórico. Então nós vamos ver realmente essa curva das emissões de carvão a partir
de cerca de 2005 ultrapassam as de petróleo, e tendência de 1% de crescimento em 2017, e o óleo 1,7%, o gás natural 3% e na produção de cimento 1,2%. Então nós vemos realmente o carvão é o principal fonte aí, responsável por cerca de 15, quase 15, em 2017, quase 13 o petróleo, o gás 7, o cimento, produção de cimento 1,5. Então, infelizmente, se nós olharmos os riscos que as mudanças climáticas apresentam, nós vemos uma tendência crescente. O carvão, que estava diminuindo rapidamente, estabilizou, cresceu até 1% em 2017. E nós vimos na aula dos fatores globais que a emissão global cresceu, vinha estabilizando em 2016 até 2017 e cresceu em 2018. Quando nós olhamos as emissões por categoria, carvão, petróleo, gás natural, cimento e também flaring é as chamas, a queima na exploração de petróleo e gás, tem uma formação, vamos dizer assim, o vazamento muitas vezes de metano, né? O gás natural é o próprio metano. Na exploração de petróleo também surge metano e tem vazamento de gás natural, e para diminuir o poder, normalmente queima-se esse petróleo ou esse gás natural para transformar em metano em gás carbônico, que tem um impacto muito menor, 20 vezes menor no aquecimento global. Então essas são as emissões de 2000 a 2017, cada barrinha dessas é um ano, 2000 até 2017, e esse último aqui que mostra a taxa de crescimento anual é no período 2012 e 2017. Então nós vamos ver realmente que o carvão, ele passa o petróleo lá por 2005, 2006, tem uma diminuição, nós vamos depois investigar por quê. O petróleo continua crescendo, 1,6% ao ano, gás natural mais rapidamente ainda, produção de cimento, emissões de produção de cimento 1,1 e queima nas torres, né, de exploração de petróleo e gás natural continua crescendo menos 0,6% ao ano. Aqui nós vamos ver também essa energia. Veja bem que essas unidades agora não são mais gigatoneladas de CO2, mas em hexajoule, 10 a 18 joules, joule é a unidade de energia, então esse é o consumo mundial de energia, e nós vamos ver que a geração de energia, a geração de todas as formas de energia, não só elétrica, de transportes, do carvão, é menor do que a do petróleo, ainda que as emissões são muito maiores. Gás natural também. Então, em termos de energia, nós vemos esses valores, são menores até. Nuclear cresce também 1,4%, ainda cresce. Hidro, 2% ao ano. E as formas renováveis, veja que elas são muito poucas ainda, né? Elas estão com menos de cerca de 25 hexajoules, mas uma enorme taxa, 14% ao ano. Realmente, para atingir os objetivos do Acordo de Paris, isso aqui tem que disparar e chegar aqui em cima. Se nós olharmos as emissões de 2016 para 2017, houve um aumento de emissões, e nós vamos ver que o carvão 10,1 gigatonelada, óleo 0,18, gás 0,19, cimento bem pouco. Então esse foi o que levou esse aumento de emissões de 2000
2016 para 2017. Se nós olharmos as projeções para 2018, lembra que nós também mostramos na emissão global as projeções, nós vamos ver que ainda as emissões na China ainda são fortemente dominadas por carvão, com um crescimento ainda muito grande em óleo e gás, uma preocupação, parece um retorno das emissões de carvão, que vinham diminuindo e agora estacionaram. Então, uma enorme preocupação de elas aumentarem vamos dizer assim, essa seria a projeção para 2018, 7,5, 1,5 gigatoneladas, quer dizer, um aumento de 4,5, muito preocupante, 3,61 e gás 17,7. Isso projetado para 2018. Aqui nós vamos as emissões, aqui nós temos as emissões na China, que houve um aumento de 4,5 aqui do carvão, que vinha diminuindo rapidamente, uma enorme preocupação. O crescimento econômico da China não foi aquele de 10%, 12% que houve uma década atrás, ele foi na faixa de 7%, então parece que a forte tendência de diminuição da queima de carvão estacionou em 2018, é uma grande pergunta para o futuro. Aqui nos Estados Unidos, nós vemos também ainda um aumento muito preocupante em 2018, continua a cair bastante a emissão de carvão, a emissão de gás parece que estacionou, mas nós vemos aí uma tendência ainda grande, ainda de aumento nessas emissões. Aqui os 28 países da União Europeia, estacionou também a de carvão, caiu 1,2%, ainda caiu, gás subiu quase 3% e petróleo subiu 1,2%. Quer dizer, mesmo na União Europeia também uma preocupação com a projeção de aumento das emissões, parou aquela tendência de queda. As emissões da Índia, então, é mais forte ainda esse fator, fortemente em carvão, veja, a maior parte do aumento das emissões vem da queima de carvão, óleo 3%, cimento grande, mas as emissões são pequenas, e gás natural é muito pouco usado na Índia e também tem um aumento significativo. E cenários de emissão, o que pode acontecer no futuro? Nós vamos ver esses SSP, são os chamados em inglês Shared Socioeconomic Pathways, SSP, que são as trajetórias socioeconômicas compartilhadas, modelos de trajetórias. Essa aqui é uma trajetória, veja aqui é emissões líquidas de CO2, isso aqui é uma trajetória chamada sustentabilidade. Então, veja que nós estamos aqui em 2017, 2018 e tudo aqui praticamente, nada aumenta, tudo diminui, aqui está o zero e chega em 2100 com fortes emissões negativas, é retirar gás carbônico da atmosfera. Nós temos já, por outro lado, um chamado crescimento econômico rápido em todo o planeta, chamado SSP5, que tem cenários também que podem levar a baixas emissões, mas cenários que podem levar a altíssimas emissões. E nós temos cenários com competição regional, quer dizer, o mundo continua muito desigual, muito competitivo regionalmente, não se busca um objetivo comum, então isso aqui também leva a vários cenários. E aqui vocês estão vendo as faixas de aumento da temperatura em 2100, que poderiam levar a esse tipo de cenário. Esses gráficos, eles são, para esses aqui, SSP5, SSP3, eles têm inúmeros desafios de mitigação da redução das emissões. Esses cenários SSP1 e SSP4 mantendo uma grande
desigualdade no mundo. Podemos até imaginar uma redução das emissões, ficaríamos aqui nesses limites de menos 2 graus até 3 graus. Aqui a faixa de vamos dizer assim, competitividade, competição regional, desequilíbrios regionais, a faixa maior. Esses têm menos desafios de mitigação, quer dizer, é mais fácil pensar em redução das emissões, e esse aqui tem menor desafio de adaptação, e esses dois, com desigualdade e com competitividade regional, têm grandes desafios de adaptação. Logicamente, esse é o desejável, vamos dizer assim, para o Acordo de Paris, tem menores desafios de mitigação, menores desafios, é um cenário de sustentabilidade. E tem o chamado, o meio da estrada, né? Quer dizer, é um meio, é uma combinação desses cenários. Todos têm desafios não tão altos quanto esses de mitigação e não tão altos quanto esses de adaptação, mas não tão baixos quanto esses de adaptação e de mitigação. É o meio da estrada. Nós temos as faixas de variação aí, qualquer coisa entre 2 e 4 graus de aumento da temperatura. Então, esses são os, dentro desses cenários, essa família de cenários. Então, nós temos, por exemplo, um forçante radiativo aqui nessa cor, 1,9 watts por metro quadrado, que dá um aumento de 1,3 a 1,4. Essa cor aqui, nós temos que realmente em 2055 ficar negativo, emissões negativas, ficamos nessa faixa. O azul, 2,6 watts, por exemplo, o cenário, e a RCP do IPCC 5, 2,6, entre 1,7 e 1,8, essa faixa aqui também, 2070 emissões negativas. O verde, 3,4 watts, 2,1 a 2,3, 2080 negativo. O amarelo, o cenário 4,5 do IPCC, essa cor, o cenário 6 do IPCC. Também nós ficamos nessa faixa 2 a 3 graus. Esses dois cenários, 4,5 e 6, não exigem, não significam emissões negativas, que é retirar gás carbônico. E nós temos a linha de base, que são esses cenários 3 a 5, que é essa linha de base aqui. Nós estamos aqui, ó, as emissões estão nessa faixa aqui, e é realmente bastante preocupante aqui, 40 bilhões de toneladas, 40 gigatoneladas no ano de 2018, 17 e 18. Aqui nós temos o relatório, eu já mostrei isso para vocês, no relatório do IPCC de 1,5 graus, qual é a linha de base, né? E então nós temos quais seriam as trajetórias, e veja que para 1,5 graus, que são essas linhas mais em azul, 1,5, são várias trajetórias, 1,5 aqui em azul. Nós estamos falando aqui de emissões negativas em 2050, 2055 e permanecendo negativas aqui nessa faixa aqui de até 10 gigatoneladas de emissões negativas. Mesmo nesses cenários aqui, que chegam a perto de zero em 2100, nós estamos falando 2 graus acima de 2 graus. Infelizmente, as emissões voltaram a crescer depois de estacionar por alguns anos. As fontes renováveis de energia estão, sem dúvida, substituindo os combustíveis fósseis, na medida que os custos ficam muito mais competitivos. Vejam aqui um módulo de energia solar em 2018, dólar por watt. Quanto custa dólar por watt? Em 75, era uma célula solar para gerar um mero watt de energia solar custava 100 dólares. Esse número agora caiu, na verdade, para 31 centavos de dólar, e
E realmente a energia solar hoje já está sendo demonstrado que ela é a mais barata forma de energia. No Brasil, a energia do vento, energia eólica é mais barata que solar. Mas globalmente falando, o solar está batendo todas as outras formas e veio para ficar. Mas ainda, como eu mostrei nos slides anteriores, com uma pequena fração do consumo global de energia, veja, um grande crescimento das energias limpas, mas ainda relativamente pequeno. Solar e vento, aqui hidro, nuclear, e aqui as fontes fósseis, né? O óleo, carvão e gás. Então ainda grande parte da energia vem dessas fontes. Aqui, desde 65, as várias contribuições dessas fontes e principalmente a preocupação, projetado 37,1 globalmente gás carbônico, e esse pequeno aumento parecia que tinha estacionado, principalmente, olha, essa estacionada aqui da China, mas voltou a crescer da China, voltou a crescer da Índia, e Europa e Estados Unidos parece que estacionaram também. Nos Estados Unidos parece que aumentou. Aqui a energia, o uso de energia por fonte, né? E aqui na forma de energia, exajoules, também de novo, óleo, carvão, gás, esses ainda continuam a crescer globalmente. Hidro estacionou, nuclear estacionou e felizmente outras fontes crescem muito rapidamente. Mas veja bem, essa taxa de crescimento não é muito diferente dessa taxa de crescimento e dessa taxa, o que ainda é bastante preocupante. Nós vemos também as emissões e as atividades econômicas. Aqui é o produto econômico bruto do planeta em trilhões de dólares. Nós estamos aqui em 2000, perto de 80, 75 trilhões, e veja que as emissões elas crescem, esse é o produto interno crescendo muito mais rápido que as emissões. Aqui estão as emissões, cerca de 40, perto de 40, então vejo que aqui ainda parece que tinha um acoplamento grande, crescimento econômico, aumento das emissões, geração de energia, mas depois começa a desacoplar e realmente precisa completamente desacoplar. As emissões precisam despencar, o crescimento econômico pode continuar. Aqui nós estamos também com os países que mais emitem, as emissões de queima de combustíveis fósseis, o mundo, né? Essa trajetória estabilizou nos últimos anos, mais 0,6%. O resto do mundo crescendo ainda as emissões, 1,2%. China estacionou nos últimos anos, em 2018 voltou a crescer, Estados Unidos estava decrescendo, voltou a crescer, Europa continua decrescendo e a Índia cresce rapidamente as emissões. Aqui as emissões, mesmo tipo de per capita aqui, e aí sim, logicamente, Estados Unidos muito alto, um decrescimento rápido, 1,4% ao ano, e no mundo 0,5% ao ano, e o resto do mundo 0,4%. A China diminuiu o seu ritmo, 0,3% de decréscimo da emissão per capita. A Índia também está aumentando muito, mas as emissões per capita da Índia são muito menores, e a Europa continua também decrescendo. Isso em termos de emissão, mas em termos de uso per capita, nós vemos que essa queda nos Estados Unidos é relativamente pequena, o per capita quase que não mudou em termos de uso de energia, quer dizer, a geração está ficando mais eficiente, e China, em termos per capita, continua, os chineses estão per capita aumentando o seu consumo, a Índia mais ainda, a Europa diminuindo, o resto do mundo diminuindo. As emissões realmente para esses vários cenários, né? Cenários de sustentabilidade do IPCC para 1,3, para 1,7, como eu já mencionei, elas têm que despencar
para esse cenário, menos que 1,5, elas têm que realmente zerar, totalmente zerados em 2060 ou até antes, para que nós tenhamos a possibilidade de não ultrapassarmos 1,5 a 2 graus. O uso da energia na China, né? Aqui vamos novamente olhar, de 2000 a 2017, nós vemos aqui um estacionamento do carvão, diminuição, mas um aumento do óleo, gás, nuclear, hidro e também outras formas. A China é um dos países que tem a maior taxa de crescimento das outras formas, 25% ao ano, mas ainda assim uma quantidade bem pequena na matriz total de energia. Os Estados Unidos também, veja, o crescimento de renováveis dos Estados Unidos é menor que da China, 12%, um grande decréscimo de carvão, uma oscilação aqui no óleo, infelizmente voltou a crescer, e no gás natural também um aumento. União Europeia também 8,6%. União Europeia, veja aqui, proporcionalmente é que tem mais uso de energia renovável, e no Brasil esse número é bem maior, né? Porque o Brasil usa 70% da eletricidade vem das usinas hidroelétricas, né? Renováveis. Mas também o carvão caindo rapidamente, também óleo e gás vinha caindo, infelizmente voltou a subir nos últimos anos. Nuclear caindo, a Alemanha vai desaparecer com o nuclear até 2025, hidro também caindo, com muitas hidrelétricas sendo descomissionadas, fechadas, e energia renovável também subindo rapidamente. Índia, também renováveis subindo, não tanto quanto China, mas infelizmente, olha a Índia no carvão, né? 4, 5% ao ano, óleo, gás nem tanto. E vamos então olhar um pouco essa questão das emissões baseado em consumo, né? Quer dizer, consumo e exportação. Então, se um país, ele por exemplo, usa a eletricidade de uma termoelétrica a carvão para fazer um produto e ele exporta esse produto, é mais correto dizer que devia ser atribuído ao país que compra, né? Então essa é a maneira de olhar isso. Então, por exemplo, China, as emissões dentro do território estão aqui, as emissões do consumo do chinês está aqui. Veja que tem uma enorme diferença aqui, nós estamos falando aqui de quase 10 no total, e aqui 9, tem 1,5 gigatoneladas, que é quase a emissão do Brasil toda, porque só na diferença entre o que eles produzem, as emissões de toda a produção e do que consomem. Já outros países, Estados Unidos, sempre eles consomem mais do que eles produzem, quer dizer, as importações somam aqui, isso aqui vem de vários países que exportam para os Estados Unidos. A Europa, a mesma coisa, a Índia, como a China, tem a produção maior do que o consumo. Então essa é uma maneira bem interessante de ver. E aqui novamente as emissões baseadas por aqui emissão per capita, né, por pessoa, a mesma coisa. Nós estamos aqui nos Estados Unidos 16, mas quando pegam as emissões já sobe isso aqui para 18. A Europa também, nós estamos aqui tipo em 8, sobe para quase 10. Não, desculpe, nós estamos em 7, sobe para 8. E já na China não, a China diminui, está em 7, cai para 6, a Índia é praticamente indistinguível. E quando a gente olha os países da OCDE, né, nós temos que as emissões per capita, as emissões totais são maiores, né, porque eles importam produtos de outros países que geraram emissões, e os países da não OCDE, ao contrário, como China, Índia. E aqui um pouco um mapa desses fluxos de emissões, né? Por exemplo, a China exporta para os Estados Unidos o equivalente a 386 milhões de toneladas, quer dizer, ela emite aqui para produzir bens, exporta para os Estados Unidos.
se ela não exportasse para os Estados Unidos, não produzisse esses bens, ela diminuiria em 386 milhões de toneladas, 380 para a Europa e assim por diante. Esses são os fluxos principais. O Brasil, veja a cor do Brasil, ele está ainda, infelizmente, do lado da transferência negativa, quer dizer, o Brasil importa emissões de outros países. Vamos pular esse e vamos agora olhar um pouco as emissões. Nós só olhamos queima de combustíveis fósseis, agora nessa parte nós vamos olhar, que é a última parte desse capítulo, as emissões pelos usos da terra. Terminaremos com algumas considerações do Brasil. Emissões dos usos da terra continuam tendo bastante incerteza, elas são estimadas aí no tempo que não tinham boas medidas antes de usar ferramentas satelitárias globais, como bastante altas, 6, 7 gigatoneladas de CO2 por ano na década de 60, depois diminuíram, depois aumentaram, alguns picos devido aos incêndios na Indonésia, do Grande El Niño de 1998, teve mega incêndios. Veja a faixa de incerteza, é enorme, quer dizer, nós temos uma enorme incerteza. Lembra que as emissões de combustíveis fósseis, nós tínhamos uma incerteza de 5%, vamos dizer assim, as emissões eram cerca de 37 gigatoneladas, 35 gigatoneladas, nós temos 1,5 gigatonelada de incerteza. Olha aqui as emissões, nós temos aqui 5 a 8, né? Essa é uma enorme faixa de incerteza. Uma emissão, por exemplo, de 6, nós variamos de 4,5 a 8, nós estamos falando aí de 30, 40% de faixa de incerteza. Ela diminui às vezes, mas ela continua muito alta e não tem um padrão claro. Por exemplo, no Brasil tivemos uma enorme redução de 2005 a 2012, nesse período aqui, reflete aqui também, olha, reflete as emissões da emissão brasileira, mas depois, globalmente, elas voltam a aumentar, aumenta e diminui. Aqui já não é o Brasil, aqui são outros países que houve uma diminuição de 2016 para 2017, Indonésia principalmente. E quanto que essas emissões, veja que elas permaneceram muito parecidas, né? Nessa faixa aqui, 5 a 8 gigatoneladas, e veja as emissões fósseis, subiram. Lá na década de 60 eram até parecidas, mas depois dispara as emissões fósseis e as emissões usos da terra são muito menores. Comparando, então, veja, carvão, lá atrás eram muito maiores, lá aqui em 1880, emissões de uso da terra eram muito maiores do que a queima de carvão. Depois, quando descobriu-se petróleo, gás natural, outras formas de emissão e finalmente os usos da terra. Então, os usos da terra eram dominantes lá atrás, depois eles ficaram mais ou menos nos mesmos valores e bem menores de carvão, óleo e gás natural. Aqui também, olhando a parte cumulativa, né, como era 80% das emissões no século XIX e hoje caíram para, historicamente falando, tudo que já foi emitido para uns 35% das emissões. Ainda assim, pelo acumulado do efeito estufa adicional, veja que as emissões de uso da terra ainda é significativa. Como que a gente pode então fechar o ciclo carbono? Como que fecha esse ciclo global de carbono, antropogênico, nas emissões antropogênicas? Nessa década 2008-2017, nós temos fontes do lado externo, 34,4 gigatoneladas de carbono por ano, 87%, e usos da terra, os mais diversos usos da terra, 5,3 gigatoneladas, 13%. Então vejam que grande parte. E para onde vai? Os sumidouros, para onde está indo essas 34,4 mais 5,3 são 39,7. Aproximadamente 40 bilhões de toneladas de gás carbônico. Para onde está indo? 17,3 bilhões de toneladas ficam na atmosfera, 44%, que é o que está causando o aumento da temperatura. 29%, 11,6%, vão para
para as florestas, para o solo, quer dizer, retornam para as plantas, 29%. E 8,9 bilhões de toneladas vão para os oceanos, 22%. Veja que, historicamente, os oceanos foram que absorveram a maior parte das emissões históricas, mas eles vão perdendo a capacidade. As florestas, talvez pelo efeito de fertilização do CO2, que nós vamos falar na próxima aula, elas estão mais ativas e ainda uma quantidade grande de CO2 fica. A grande preocupação futura é se a fonte, se aqui os oceanos mais quentes percam a capacidade de absorver e principalmente se há um ponto de desequilíbrio das florestas, se os solos ficarem muito quentes, vai haver uma decomposição do carbono orgânico no solo, vai aumentando as emissões de carbono, de gás carbônico pela decomposição do carbono orgânico, e esse grande sumidouro pode diminuir de influência. Vamos falar em aulas futuras o que pode estar acontecendo na Amazônia, até uma diminuição desse sumidouro na floresta amazônica. A gente pode olhar isso, então, agora do século XIX até o presente, estimados, nós vemos que esses sumidouros terrestres e oceânicos, né, eles variam muito, variam com o clima, variam com a temperatura, variam com uma série de outros fatores. Então, esses aqui são menos variáveis, que são medidas mais precisas. Então, esse é basicamente o que nós temos, né? As emissões, queima de combustíveis fósseis, mudança dos usos da Terra e para onde vai. O sumidouro oceânico, o sumidouro terrestre e o sumidouro atmosférico. Veja que por muitos períodos o sumidouro oceânico ele era maior que o sumidouro terrestre, que variava muito. Agora, o sumidouro terrestre é um pouco maior que o sumidouro oceânico. E nós vemos também aqui os sumidouros continuaram também a crescer, né? Essas aqui são as emissões fósseis e da indústria, emissões de uso da terra. Tem aqui um pequeno desbalanço, que os dados têm uma incerteza, mas aqui a atmosfera continuou a crescer, a sua absorção, bilhões de toneladas que estão ficando cada vez mais, e o sumidouro terrestre também cresceu um pouco, o sumidouro oceânico ficou mais estacionário. A concentração vai crescendo, tem uma enorme variação de ano a ano. Antigamente uma margem de certeza muito maior, hoje uma margem de certeza menor, mas de qualquer modo tem uma enorme oscilação. E principalmente a gente vê um grande aumento em anos de El Niño, né? 87, 98 e 2015 e 2016. Por quê? Porque o Pacífico fica muito mais quente, ele perde a capacidade de reter e perde bastante, reter mais CO2, ele perde bastante. Por exemplo, de 1960, esse é o sumidouro oceânico. Nós vemos que também esse sumidouro cresceu. E o sumidouro terrestre, nessa década, última década, um pouco maior que o sumidouro oceânico, 11,6, mais ou menos 3 gigatoneladas de CO2, e as emissões de usos da Terra também, com bastante variação, na faixa aí de 5 a 6, o sumidouro mais ou menos o dobro, e essa aqui é o total terrestre, né? Quer dizer, nós temos aqui um valor de sumidouro bem maior, porque esse número é maior do que as emissões. E aqui a variação do fluxo, né? Fluxo entre atmosfera e oceano. Esse aqui o global, esse aqui da Terra, mostrando esse crescimento, o oceano mostrando o crescimento. Esse é o global, esse aqui é no hemisfério norte, esse aqui é nos trópicos e esse aqui no hemisfério sul. Então nós vemos que nos trópicos ainda, aqui tem muito desmatamento, então não é claro como no norte um aumento aqui do sumidouro terrestre.
nós temos ainda um resíduo, né? O resíduo na estimativa. Aqui nós temos aqui a concentração em 1870, 288 partes por milhão, praticamente a mesma concentração que saímos do Holoceno, 285 partes por milhão. E aí a contribuição para chegar a 405 partes em 2017, 94 carvão, 72 petróleo, 31 gás natural, 5 produção de cimento, usos da terra 88, veja, historicamente 88 é da mesma dimensão de carvão e petróleo. Contribuição dos sumidouros 89 biosfera terrestre e 72 os oceanos. Então, quando a gente faz essa soma, a gente sai de 288 e chega a 415. Aqui também a concentração atmosférica, a gente vê essa oscilação sazonal. Por que tem essa oscilação sazonal? Porque tem mais florestas, mais vegetação no hemisfério norte. Então, no outono e verão do hemisfério norte, as plantas estão crescendo, absorvendo o CO2 por fotossíntese, então diminui o CO2 da atmosfera. Depois, no outono e no inverno, as folhas caem, decompõem e volta esse CO2 para a atmosfera. Então a gente tem, como tem muito mais vegetação nos continentes do hemisfério norte, tem mais terra no hemisfério norte, esse fenômeno é visível. Mas, de qualquer modo, a média sempre está aumentando. Essa aqui é as concentrações medidas semanalmente em Mauna Loa, esse ponto de observação que começou em 1958, no ano geofísico internacional. Mauna Loa, uma das ilhas havaianas, muito distante de qualquer fonte humana de CO2, então um bom lugar para medir. E aqui nós vamos vendo as concentrações. Esse ano, 2016, marcou o primeiro ano que elas estiveram acima de 400 ppm o ano todo. Acima de 400, na verdade acima de 405 ppm, das variações sazonais da concentração. Quais são as preocupações? Nós estamos... as emissões nos Estados Unidos, Ásia, cresceram em 2018, quer dizer, eles atingiram um nível recorde, as maiores emissões da história, e principalmente o aumento de transporte nos Estados Unidos, o aumento de uso de combustíveis fósseis na Ásia, e são 33,1 gigatoneladas de emissão de CO2 relacionada à produção de energia, e aumentou 1,7% as emissões em relação a 2016. E 2 anos depois de assinar o Acordo de Paris, nós estamos vendo um aumento. Em 2018 também as emissões aumentaram. Vamos dizer assim, nós estamos 26% a 28% fora dos objetivos para chegar ao que nós precisaríamos chegar em 2025 globalmente. Então, nós estamos ainda aumentando, um aumento da necessidade de aumento do consumo de energia, que vem principalmente não das energias renováveis, mas vem da queima de combustíveis fósseis. Também o gás natural aumentou bastante, e mesmo 4,6%, petróleo 1,3%, e mesmo o carvão, que vinha diminuindo anos anteriores, em 2018 subiu 0,7%, principalmente na China e na Índia. E essa demanda, esses aumentos podem ser explicados principalmente pelos aumentos na China, Índia e Estados Unidos. 85% desses aumentos das emissões vêm desses 3 países. Carvão vem decrescendo nos Estados Unidos e Europa, mas vem aumentando bastante na Ásia. Alguns anos passou a decrescer na China, e principalmente por causa da poluição causada e o efeito na saúde. Então, diminuindo a expectativa de vida da população chinesa que morava no Nordeste, as cidades mais poluídas, mas infelizmente agora estacionou e parece que está voltando a aumentar. E também nós temos preocupação com o aumento nos Estados Unidos, aumento muito do gás natural,
e também o aumento no petróleo em 2018. Quer dizer, parou uma tendência que vinha de 2005 nos Estados Unidos. 2005 até 2017 vinha decrescendo 0,5% a 1,5% a emissão. Os Estados Unidos parecem uma trajetória descendente que não teria mais volta, mas infelizmente 2018 desmentiu essa tendência. Falar um pouquinho do Brasil, nós vamos voltar bastante quando nós tratamos do Brasil, mas esse é um gráfico de 2000 para frente do inventário das emissões. Aqui nós estamos falando CO2 equivalente, quer dizer, nós estamos falando todos os gases, CO2, metano, óxido nitroso e outros gases, e principalmente, nós vemos historicamente esse verde aqui é desmatamento, uso da terra. De 2005 para frente a gente vê uma enorme tendência de diminuição. 2012 é menor, depois estacionou um pouco 2013, 14, desculpa, esse gráfico só vai até 2014, continuou aqui estacionado e depois o desmatamento aumentou em 2016, 17 e 18. E depois nós temos o segundo maior, agropecuária, historicamente, que ela vem aumentando, veja o tamanho aqui do amarelo, vocês vão ver que ele vai aumentando, e energia também sensivelmente vai aumentando, que veja que essa barrinha aqui é bem maior do que essa aqui no ano 2000. E essas são as emissões globais, aqui nessa escala, um aumento não muito grande, depois uma estabilização devido a essa enorme queda de desmatamento aqui de 2008 para 2009, e depois um aumento, apesar que os desmatamentos continuaram a diminuir, mas emissões da agricultura e do setor de energia aumentaram. Essas outras duas barrinhas são processos industriais, que aumentaram um pouco, e resíduos, que também aumentaram muito pouco. Aqui um gráfico que mostra as emissões em 2005. Aqui, essa parte de cima é emissões líquidas, eu vou explicar a diferença, e aqui de baixo, emissões brutas. Veja, emissões líquidas de 2005, emissões brutas, 3,5 gigatoneladas, todos os gases. Aqui é simplesmente as emissões por desmatamento, por agricultura, por queima de energia fóssil, por resíduos e por emissões industriais. É todos os gases que saem. Aqui, quando a gente fala líquido, a gente está retirando desse valor o que as florestas das áreas, unidades de conservação, terras indígenas e reservas de desenvolvimento sustentável, que são muito grandes na Amazônia, por exemplo, 54% da Amazônia estão em alguma forma de proteção. Então, normalmente, o cálculo usa o número meia tonelada de carbono, portanto tem que multiplicar por 3,664 para chegar em CO2, daria aí quase 2 toneladas de CO2 por cada hectare dessas áreas. Então nós estamos falando de uma quantidade muito grande. Então essas áreas estão responder a diferença, vamos dizer, 3,5 e 2,7, quer dizer, 0,8 gigatoneladas, 800 milhões de toneladas é o que esses biomas estariam absorvendo. Então, nessa conta aqui bruta, desmatamentos, mudanças do uso da terra e floresta, 76%, nessa conta 70%. Aqui, energia corresponde a 9%, aqui a 11%. Agricultura, agropecuária, 11%, aqui 14%. 1% é tratamento de resíduos, aqui 2%, e 3% igual é indústria, processos industriais. Vamos ver como isso mudou, foi mudando ao longo do tempo. E vamos olhar aqui o valor bruto, que não faz muita diferença olhar. Vamos olhar os dois valores. Primeiro vamos olhar aqui, valor bruto. Aqui o total 3,5, total 2, e aqui total 2,100, quase não variou. Mas olhem, aqui era 76% de desmatamento, caiu para 54%, caiu para 49%. Emissões de energia era 18 em 2005, passa a ser 9 em
5, 18 aqui, 23, quer dizer, nós estamos aumentando muito as emissões de queima de combustíveis fósseis em termos proporcionais. E a agricultura era 11% aqui, passou a ser 20% e agora 21%. Os outros dois, resíduos e indústria e resíduos, mais ou menos os mesmos valores. Agora vamos olhar a mesma curva com emissões líquidas. Aqui era 70% usos da terra, que cai para 28% e aqui cai para 18%. Por que aqui cai de 28 para 18, sendo os valores muito parecidos, né? Total aqui 1 bilhão 271 milhões 284, porque aumentou muito as áreas protegidas. Na conta é uma coisa um pouco talvez artificial, mas é a maneira que isso é feito. O número de unidades de conservação cresceu muito nesse período e portanto, esses percentuais foram mudando. Aqui então, energia passa a ser 29, aqui passa a ser 37, agricultura 32, 33 e os outros permanecem relativamente parecidos. Então nós mudamos muito no Brasil o padrão de emissões, né? Quando a gente compara um período não muito longo, de 10 anos, nós tínhamos, mesmo nas emissões brutas, 76% de desmatamento, isso cai para baixo de 50%, 9% eram emissões de energia, aqui passa a ser 23%, 11% da agricultura, 21%, aqui um total de 3,5 bilhões de toneladas, aqui 2 bilhões de toneladas, então é uma enorme redução. E por fim, vamos olhar um pouco as emissões per capita em 2014 do Brasil. Aqui nós vamos só comparar, de fato, aqui são as emissões per capita dos outros países de queima de combustíveis fósseis. E aqui nós estamos comparando queima de combustíveis fósseis do Brasil, 2,3 toneladas por habitante por ano. E aqui é só CO2. Usos da terra e floresta, 1,12. Agricultura, 2,5, 2,05 e o resto aqui. Resíduos, 0,31, indústria, 0,43. Total do Brasil, 6,23. Mas, obviamente, nessa tabela o que nós temos que comparar é esse número de 2,30. Então, nós estaríamos aqui entre o México e a Índia. Mas só para dizer, essa é a emissão total, porque no Brasil nós temos uma grande parte da emissão vindo de agricultura e usos da terra, né? 3,12, bem maior do que a energia. Com isso nós concluímos, voltaremos a essa questão do Brasil, porque nós temos um capítulo especificamente sobre o Brasil, e agora, portanto, a próxima aula é sobre ciclos biogeoquímicos globais, que completará o capítulo 2 do curso. Até a próxima aula.